Bem, Fabato, e aí? Finalmente começamos, né? Finalmente começamos. Começamos o quê? É uma parceria do site Carnavalesco com o Galeria do Samba, confirmando essa parceria aqui que já existe há muito tempo, né? De uma série que nós pretendemos que seja uma série, e será uma série, sobre carnavais que não foram vencedores, mas que de alguma maneira marcaram, né? Marcaram pelo menos a nós dois. Exatamente. Os desfiles encantadores que não venceram e que para muita gente mereciam ter vencido e tudo mais. E a gente vai trazer aqui, contando as histórias, contando os bastidores, falando um pouquinho de notas de sambas, de detalhes, causos, curiosidades. A ideia é essa, a ideia é remontar os grandes carnavais não vitoriosos. E, na medida do possível, carnavais que marcaram a maior número de pessoas possível, não só nós dois. E, por falar nisso, por que o primeiro é... E deu a louca no barroco, Sinhá Olímpia. Por que é? Por acaso? Será que nós sorteamos? Não. Porque aí, ao longo do nosso convívio, nós percebemos que há carnavais que nós gostamos muito, mas se você gosta mais do que eu, outros eu gosto mais do que você. Esse nós gostamos igual. Contextualizada aí, como é que estava a Mangueira nessa época, como é que foi esse desfile? A Mangueira, ela vinha de uma péssima colocação no ano anterior, né? Tinha tirado em 11º com aquele famoso enredo Trinca de Reis, uma homenagem lá para chegar até o Chico Recarey, que na época era o rei da noite do Rio de Janeiro, uma homenagem aos grandes reis da noite, Carlos Machado e tudo mais, desembocando no Chico Recarey. E naquela ocasião ela vinha com samba que era uma marchinha descarada e que na época o Fernando Pamplona e toda a turma da Manchete e todos os críticos de carnaval desancaram aquele samba. E aí, em 1990, ela vem exatamente para negar tudo aquilo e dizer não. Ela vem mordida com o 11º lugar, diz não, agora eu vou voltar a fazer samba de enredo de verdade, a ter um enredo de verdade. E nesse sentido, o Ernesto Nascimento, que era o carnavalesco, junto com o Fábio Borges, produzem essa Sinhá Olímpia, esse E Deu a Louca no Barroco, essa personagem interessante sobre a qual o Luiz Carlos vai falar, que gera um sambão e gera um resgate da Mangueira de alguns anos anteriores, por exemplo, de 88, resgatando inclusive parcerias de samba enredo, que também a gente vai falar. Que até o próprio nome do enredo, ele já é muito rico pelo duplo sentido que ele tem, né? Porque eu acho até que essa expressão deu a louca vem de um filme Deu a Louca no Mundo, que eu acho que nem seu pai era nascido. Não, seu pai era nascido sim. Deu a louca no mundo. O que é deu a louca no mundo? O que significa essa expressão? O mundo virou de pernas pro ar. Então deu a louca no Flamengo, seria o Flamengo se desencontrando. Exato. Nesse caso, o deu a louca do Barroco pode parecer que o barroco explodiu, ou o barroco, cada um deixou de ser barroco, ou o barroco exagerou. Não foi o barroco, não foi no barroco que deu a louca. Foi uma louca que apareceu na época do barroco. Que toda aquela turma do Salgueiro dos anos 60 tenha se apaixonado por Pamplona, o Haroldo, Costa e tudo mais. Eles são completamente apaixonados por esse desfile, porque de certa forma remonta um pouco aquele Salgueiro do Aleijadinho, do Chico Reis, Chica da Silva. Que foi
Dona Beija Feiticeira de Araxá. De certa forma, foi arrancada do Salgueiro. Tem um quê daquele universo todo, e por isso que na época a Mangueira, apesar do 8º lugar, ela ganha o estandarte de ouro de melhor escola, ela ganha melhor samba, ela fatura uma penca de estandartes de ouro. Entendeu? Não há na história esse registro, eu acho, que uma escola ter ganhado 40% do estandarte de ouro. Ainda mais tirando o 8º lugar. Tirando o 8º lugar. E não, tem um contraponto, porque contraponto. A Mocidade Independente, que foi a campeã com Vira-Virou, a Mocidade chegou, outro clássico também, mas que não cabe no nosso projeto dos desfiles que não ganharam, a Mocidade não levou nenhum estandarte de ouro. A Mangueira leva praticamente todos e tira o 8º. Estandartes nobres. E a Mocidade não levou nenhum estandarte de ouro. Acho que o estandarte vacilou nesse caso, poderia haver uma mescla. Mas é interessante, é um dado muito interessante. Até para decidir o samba, porque o samba, eu fico imaginando o Alvinho, o Jurandir e o Hélio Turco, conhecendo o samba da Mocidade, falar, esses caras vão dar trabalho pra gente. O legal é que eram duelos de mestre, o Toco e o Tchãozinho. O Toco e o Tchãozinho deviam né? falar, esses caras da Mangueira vão dar trabalho pra gente. E o Hélio Turco, o Alvin Jurandir, que vinham daquele samba clássico da Mangueira de 88, né, o 100 anos de liberdade e tudo mais. E eles de novo montam a parceria e fazem esse samba histórico, porque a Olímpia, não, muito além de um grande enredo, um samba fabuloso, os maiores sambas, que eu acho pouco lembrado pela Mangueira, pouco lembrado em sua discografia, pouco executado na quadra. É um samba clássico. Eu, quando eu comecei a escrever sobre o carnaval, lá no Dia na Folia, eu fiz uma crônica que o título era o maior samba-enredo de todos os tempos. Não estou aqui, isso aí foi o Rafael Azevedo pediu que eu tinha que forçar o título, que é para a garotada da internet ler. Eu forcei um pouco, mas não é de todo mentira, não. Outra curiosidade, Fábio, é que quem eram os carnavalistas da Mangueira na época? O Ernesto Nascimento e o Fábio Borges. Quem é Fábio Borges? Ninguém sabe quem é Fábio Borges. Pro carnaval ele foi, porque ele fez Salgueiro 96, aquele desfile da Itália e tudo mais, mas de fato ele tem uma história muito, muito frágil dentro do carnaval do Rio de Janeiro. Foi do... exato, foi o anarquista sim, mas nem todos. Porque nesse ano que nós estamos tratando, de 90, o carnavalesco de Salgueiro foi a Rosa Magalhães. Foi a Rosa Magalhães, sua amiga do rei. Então, o Fábio, na verdade, a historinha dele, ele é um artista plástico que foi para Paris, pelo menos eu vi no filme assim, voltou e assistiu um desfile do Fernando Pinto. Ele diz qual é, não? Ele, nesse filme, diz, eu vou resgatar aqui, depois eu te digo. Depois a gente conta, no próximo. Depois a gente conta no próximo. E ele ficou encantado e teria falado com uma coisa que eu ouço muito falar, é isso que eu quero fazer. Né? Ao ver o desfile do Fernando Pinto. E aí tem uma outra coincidência muito bacana, que é o seguinte, até foi o Eduardo Gonçalves, carnavalesco do Império Serrano, quem me contou. O enredo Sim a Olímpia era do Fernando Pinto. Uma ideia original do Fernando Pinto. Quem descobriu a Sim a Olímpia, vamos assim dizer, foi o Fernando Pinto. Que tem tudo a ver com ele, né? Apesar do barroco mineiro, que não era a característica, digamos, estilística. Aí teria que dar louca no barroco mesmo. Aí a própria... Eu acho que o título, inclusive... Aí seria uma tripla louca. O título, inclusive, é a cara do Fernando Pinto. E o Ernesto Nascimento, que era muito amigo do Fernando, fez como uma homenagem ao Fernando. Para quem não sabe, o Fernando chega no Império Serrano em 71, ele faz uma carta e se joga no Império Serrano, dizendo assim, eu quero ser carnavalesco dessa escola. E diz embaixo assim, e para tal vou contar com a ajuda de Ernesto Nascimento. Quer dizer, os dois juntos chegam ali no Império Serrano. O Ernesto depois chegou a ser carnavalesco do Império Serrano, fez alguns bons desfiles com o Império Serrano. Agora, foi uma homenagem, então, do Ernesto para o Fernando Pinto, que havia falecido em 87, aquele acidente de carro fatídico na Avenida Brasil, alguns meses depois de Tupinicópolis. Olha que encontro interessante. Maravilha. O outro se inspirou no carnaval no Fernando Pinto. Mas só o Fábio, ele estreou no carnaval na Mangueira nesse ano. E depois ele fez Nova Iguaçu, não sei se foi 2 ou 3 anos. E fez Salgueiro em 9,5. Fez Salgueiro em 9,5 e depois desapareceu. Eu soube que ele andou por São Paulo. Agora, hoje, Moacir me disse, Moacir da Mangueira,
que ele está pelo Rio de Janeiro. Olha, portanto, olha, o cara está aí, hein? Vai que ele nos vê. É verdade, é verdade. E de fato é muito interessante esse Fernando Pinto pairando aí no ar, porque acaba que assim, a Olímpia é derrotada exatamente pela Mocidade, que foi, digamos, o grande palco do brilho do Fernando Pinto, com uma homenagem que citava o Fernando Pinto diretamente, com uma escultura de Fernando Pinto e tudo mais. O enredo virou, era uma homenagem à história da Mocidade. Então parece um jogo de destino muito interessante, um jogo de destino eu ia usar curioso. Agora, e curioso também que Mocidade é essa que derrota a Mangueira? Não, a Mangueira, o desfile foi muito complicado. O desfile foi meio... Parece que assim a Olímpia deu a louca no desfile também, porque não se tem registro na história de tantas escolas terem perdido ponto em dispersão, tudo mais. Dispersão, foram 5 escolas. Havia uma regra inclusive estranha. A Mocidade. A própria Mocidade. A Mocidade, a Caprichosos, a Portela. A Mangueira não perdeu ponto. A Mangueira perdeu ponto em cronometragem, 5 pontos. A Vila perdeu em cronometragem e dispersão. A Vila perdeu 10 pontos. E na época os quesitos tinham peso, então às vezes, por exemplo, a Beija-Flor começou muito mal na apuração, mas consegue recuperar no final e foi vice-campeã e tal. Agora é interessante assim, a Mocidade e a Mangueira, nessa época, vinham de, não histórias parecidas, mas ambas buscavam resgatar as identidades, né? O Fernando Pinto tinha morrido e tudo mais, a Mocidade estava num limbo identitário que o casal, Renato Lage e Lilian Rabelo, resgata com Vira-Virou. E o Ernesto Nascimento com o Fábio resgatam a forma Mangueira desfilar. O desfile não dá certo na avenida por conta do problema no final, em que há um grande congestionamento de alegorias e a escola acaba estourando o tempo. Literalmente, tem 3 carros da Mangueira atropelados um junto ao outro. Como desfile de escola de samba, é um resgate identitário fantástico. A Mangueira se reconheceu no Sim a Olímpia, vestiu. E se não houvesse o estourar de tempo, certamente ela e a Mocidade rivalizariam de todas as formas até o final. Eu até fiz esse exercício aqui, ó, na pontuação. Na verdade, a Mangueira perdeu muitos pontos em fantasia e alegoria, que é uma marca da Mangueira. Ela chegou a perder a fantasia e alegoria. Chegou a perder fantasia e alegoria. Então aí já seria complicado de fato ela recuperar isso no final. Mas tem aquela coisa também, quando a escola existe a contaminação de quesitos. No final, como deu aquele problema todo, acaba que os jurados começam a ver. 1 minuto e 49, não vai dar não. Não vai dar. Era o que nós adiantamos na metade do desfile, a previsão nossa com o relógio da Mondane, que a Mangueira não ia cumprir o tempo de desfile. Que é um desfile muito bonito em termos de plásticos também, menor que a Mocidade. A Mocidade naquela época já era uma escola maior no tocante a macro alegorias e tudo mais. A Mangueira ainda era menorzinha no tocante às alegorias, mas muito bonita, muito bem feita, muito bem tratada. E tinha muito, pelo menos em grande parte do desfile, aquele rosa fechado e o verde fechado, que eu acho que ficou uma Mangueira forte pra caramba. Eu gosto também, quando é pastel, quando é tom pastel, também gosto. Mas eu acho que a Mangueira forte é quando é o verde fechado e o rosa fechado. Tinha muito disso também. E o carro que encrencou tudo foi o carro do Barroco, que é um carro grande e que encrencou tudo e ficou... A marca maior do desfile, eu conversei com vários mangueirenses, a marca maior do desfile, primeiro é anterior, é que todo mundo empolgadíssimo com o samba e acreditando muito no enredo. E a marca maior foi a Dona Zica chorando. Dona Zica chorando no final, que é uma das cenas mais marcantes da história do carnaval. Olha só, Dona Zica, apavorada, o presidente da Mangueira. Olha a Dona Zica. Nem com mais 15 minutos a Mangueira não sai daí. Olha aí, 1 minuto. Márcia Prado, vamos lá. Dona Zica tá chorando aí, vamos lá, Márcia Prado. E uma cena muito engraçada, até apesar da tragédia, que é o Fernando Pamplona, que no começo do desfile, comentando pela TV Manchete, Fernando Pamplona diz que ia rasgar a carteira de jornalista, de colunista, na época ele escrevia para o jornal O Dia, se a Mangueira não explodisse. Vocês vão me chamarem de pretensioso. Eu vou levar para vocês um pequeno texto que já escrevi para o jornal O Dia, da quarta-feira. Na minha segunda parte do texto eu digo assim: durmo, acordo e retorno à cabine com uma grande expectativa. O desfile da Velha Manga. Mordida pela péssima colocação do ano que passou, pelo péssimo enredo e muito pior samba, Hélia, a Velha Manga,
Vem aí com um samba de verdade, com seu exclusivo espírito de gana e garra, sustentada por um samba de verdade, do jeito da casa, do feitio da casa, da gente da casa, e com no goto do maior cantor de samba do país, o também velho Jamelão. Se não explodir, eu estou falando isso antes, rasgo a minha carteira, todas as minhas carteiras, principalmente ante a felicidade do seu poético samba enredo. E aí no final, diante daquela desgraça toda que há, porque há um congestionamento de alegorias, assim, históricas, as alegorias ficam todas presas no final, e o Pamplona fala um monte de palavrão. Você confere com o nosso Mondeni a contagem regressiva para a Mangueira sair da pista. Ah, gente, vamos lá que vai dar. Vamos lá, minha Almira. Estourou, Paulinho. Estourou maravilhosamente bem. Não vou rasgar minha carteira, não. Agora, eu não vou comentar mais porra nenhuma, não. Merda. Não deu. Uma das cenas mais genuínas desse monstro sagrado que é o Fernando Pamplona, que iniciou essa veia barroca no carnaval ali nos anos 60, assim, de personagens barrocos junto com o grande Arlindo Rodrigues, né, os dois juntos. E a arrancada do Salgueiro. Exato, com aquela arrancada do Salgueiro, de personagens como Chico Reis, Chica da Silva, esses feitos pelo Arlindo, aí depois Dona Beija e tudo mais. Então, sem a Olímpia, tinha muito daquela história dele. Por isso que ele acreditou tanto naquele desfile, né? E tem o samba. E aí o samba merece um capítulo especial. O samba realmente é um capítulo especial, né? Porque eu acho que até estruturalmente ele não é o grande samba, muito bem, não é isso. Eu acho que eu vejo assim, Fábio, eu acho que é uma diferença entre o compositor e o poeta. O compositor compõe o samba e às vezes até muito bons. Mas o papel do poeta é muito maior do que esse. E nem todo mundo consegue. Não basta o cara apertar, eu vou ser poeta. Não, isso não é fácil. Às vezes até um bom poeta deixa de ser poeta, como diria o Monarco, não é feliz. Monarco nunca disse que ganhou um samba, ele falou, fui feliz. Né? Então eu acho que o cara... Tem poesia até nisso. Até nisso. Então eu acho que o papel do poeta é que o samba enredo, ele se transforma num cavalo, no sentido espírita da palavra, para o enredo acontecer. Não é isso? Então, o samba enredo, ele tem que extrair a poesia do enredo. Ele tem que ir ao poeta, ao samba enredo, cabe extrair a poesia do enredo. E ao poeta, não ao compositor. Ao poeta cabe extrair a poesia do enredo. Isso é que eu acho que aconteceu nesse samba. Verdade. E outros também, mas nós estamos falando desse. É verdade. Tá certo? Eu acho que é quando ele... Porque ali a questão assim, a Olímpia é que ela mentia pra caramba, entre aspas, mas ela acreditava. Exatamente. Ela acreditava no que ela dizia. E muita gente acreditava também. Muita gente. E transformou toda a mentira na mais fiel realidade. Olha só que fantástico esse enredo. Será? Tomara que tenha sido Fernando Pinto mesmo, cara. Tomara. Porque olha que coisa fantástica, ele vai no barroco, que é tão rico, e dali ele extrai um personagem fantástico, um delírio. Além do personagem fantástico, traz o delírio do carnaval. E o compositor pega isso. Vila Rica, Cinderela. E eu acho que esse samba também tem uma curiosidade, assim, ele já tem o tamanho e uma pegada de samba moderno, verdade, né? Que eu acho um problema, assim, esse dualismo entre o que é um samba moderno, um samba clássico e tudo mais, sendo que as coisas podem estar mescladas. E esse samba exatamente mostra uma mescla entre o que seria moderno, com toda a carga equivocada da palavra, e o que seria o classicão. Por exemplo, é um samba dolente, uma melodia absolutamente dolente, mas de refrões muito fortes. É verdade. Sabe, os estribilhos são fortíssimos. É verdade. Sim, a Olímpia, você. Esse trecho, que Hélio Turco, Jurandir e Alvinho, né? Puxado pelo Jamelão com a maestria fantástica. Jamelão que passa mal no começo do desfile, e chega a dizer assim, não vou mais cantar. E canta quase 20 anos mais. Nós tivemos a informação ainda há pouco de que o Jamelão ainda há pouco se sentiu mal. Mas está aqui, como vocês podem ver, em plena forma, puxando o samba da Mangueira, e vai até o final da avenida, se Deus quiser,
com essa garra toda. Viveu em Vila Rica Cinderela, entre sonhos e quimeras, de raríssimo esplendor, brilhou sob o sol da primavera, e a beleza de uma flor, e assim, que não é tão brilhante assim isso, né? Mas está perfeitamente colocado assim. E assim, aí olha só que a imagem... Imperando nos salões, no seu doce em seu doce delírio, conquistou corações, olha como ele sobe, acalentou. O ideal da liberdade, olha como ele passa pelo tempo, que é uma mentira esse negócio que o samba enredo tem que contar a história toda do enredo. O samba enredo tem que sugerir o enredo, tem que evidenciar o que é mais importante no enredo, tem que conduzir o espectador, quem está lá, ao enredo, não obrigatoriamente ele ser uma transcrição da sinopse. Uma única frase. Ele não precisa dizer que ela morava em Vila Rica, que ela foi lá. Não, acalentou o ideal da liberdade. Já tem confidência aí. E como é que você vai contar essa loucura dela e essa coisa das pessoas não acreditarem? E transformou toda a mentira na mais fiel realidade. Aí ela morre. Mas vai. É aí que é o poeta, isso é que eu digo. Contar olha como é que ele não falou, olha, aí ela morreu. Foi enterrada, não precisa falar nada disso. A morte dela é vai. Não é isso? Contar histórias do infinito, vai. Não haverá amanhecer, vai dizer que foi esculturada, Aleijadinho, que sofreu por amor e foi amada, musa inspiradora, luz de uma canção, bailando na imensidão, ó musa. Agora para aí, esse é que eu acho que é o mais. Aí que eu acho que é o poeta mesmo, não é o compositor. É mais que o compositor, é o poeta. Porque no poema, na sinopse, que é muito rica, que está perdida em algum lugar, que eu andei lendo, há um poema falando dela, em que o poeta pergunta: quem é você, afinal, senhor? Quem é você? Aí o poeta da Mangueira, ele delira em cima do delírio, tá certo? Ele cria uma imagem que assim, a Olímpia sempre foi Mangueira e sempre será. Aí canta. Se a Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou Mangueira até morrer. Sim, a Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou Mangueira até morrer. Se a Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou Mangueira até morrer.